Olá, tudo bem? Você já parou para pensar no cenário econômico do Brasil em 2023? A alta da inflação agravou problemas como o aumento da pobreza, a elevação das taxas de juros e a inadimplência, situação que acontece não só no Brasil, mas em outros países do mundo. Quem vencer as eleições deste ano vai enfrentar problemas com a gestão. Diante desse cenário, como fica a situação para o Brasil e para o Espírito Santo? Para responder a estas e outras perguntas, nós convidamos a professora e doutora em Economia Arilda Teixeira e o presidente do Conselho Regional de Economia, Claudeci Pereira Neto. O debate também vai contar com a participação do conselheiro do Tesouro Estadual e membro do Conselho Federal de Economia, Eduardo Araújo. Sou Amanda Amaral e esse é o Diálogos S Brasil. Arilda, Claudeci, muito obrigada por terem aceitado participar. Prazer. Sejam bem-vindos. Obrigada. Além da pandemia da Covid-19, que afetou a todos em 2020 e 2021, em seguida houve o conflito no leste europeu entre a Ucrânia e a Rússia. As consequências destes problemas vão continuar no ano de 2023? Diretor, pode presidente, falar. fala. Obrigado, Amanda. Obrigado. É sempre um prazer estar aqui com vocês. Bom, toda a pandemia, e a guerra desarticularam um pouco a estrutura produtiva do mundo e do Brasil, né? Então, houve um problema, especialmente pelo lado da oferta de alguns setores. Isso impactou decisivamente num processo inflacionário, tanto interno como externo. Então, os governos têm tentado, principalmente o controle da inflação, pelos mecanismos de alta de juros básicos, né? Recentemente, o Banco Central americano, o Fed, aumentou a sua taxa de juros, né? Agora, a taxa de juros está em 3,25% lá, que é uma taxa de juros bem elevada. Desde 2008, os Estados Unidos eles não tinham uma taxa tão elevada. Isso impacta o fluxo de capitais, né, porque o dólar hoje é a moeda forte. Os Estados Unidos é um país mais confiável, né, que os países emergentes, como o Brasil. Então, o fluxo de capitais tende a direcionar para esses países, né, com a taxa de juros mais alta. Bom, a guerra ela também traz impacto de desarticular alguns mercados, mas pode ser benéfica para o Brasil e em alguns setores, né? Somente nos setores que a gente exporta, né? Nos setores exportadores, que a gente acaba ganhando mercados que a Rússia e a Ucrânia não conseguem atender em virtude da guerra. Então a gente pode ser beneficiado aí o ano que vem. Mas o ano que vem vai persistir com um cenário ainda inflacionário, né? Esse ano também não vamos atingir a meta, não vamos ficar dentro da meta, e o ano que vem também nós vamos perseguir essa meta inflacionária. O Banco Central já sinalizou, né, que vai manter essa taxa de 13,75 da Selic aí pelo restante do ano, eu creio. E o mercado está considerando uma taxa um pouco menor para o ano que vem, 11,25, 11,50, mas ainda é uma taxa bastante alta. Agora a gente vai contar com a participação do economista Eduardo Araújo, que está em Londres, na Inglaterra, complementando seus estudos e não pôde estar presente. A taxa de juros Selic é o principal instrumento que o Banco Central tem para fazer o controle da inflação no Brasil. Desde que começou a pandemia, essa taxa subiu muito, mas agora nós estamos num momento diferente de desaceleração do crescimento mundial, o que tem contribuído para a redução do preço de algumas commodities, como é o caso do barril de petróleo. Por outro lado, levando uma queda do
dos combustíveis no Brasil e, com isso, contribuindo também para a queda da inflação no país. Então, com um cenário de desaceleração dessa inflação, de redução da inflação, a taxa de juros básica também deve cair no primeiro ano da nova gestão do governo federal, e acredito que essa taxa ela deve cair de algo em torno de 13,75, como nós estamos com ela hoje, para alguma coisa em torno de 11% ao final de 2023. Claudici, Arilda, se vocês quiserem complementar o comentário do colega. Posso continuar então, Claudici? A minha leitura dessa situação, que é sobre esse contexto que a gente está hoje, para mim, é só o externo, é o reflexo. A minha preocupação é com a questão estrutural que envolve o crescimento econômico e o desenvolvimento econômico brasileiro. Por quê? Porque nós temos vários buracos na estrutura produtiva, e esses buracos é que criam os obstáculos estruturais ao crescimento. Não está se falando em nada a esse respeito. Não há uma proposta para equacionar ou direcionar os volumes de investimento. Não há uma proposta para as melhorias das instituições. Nós não temos uma resposta sobre a reforma tributária que está sendo discutida há mais de 5 anos. Então, os entraves estruturais da economia permanecem. O que está acontecendo agora, nesse momento, é o reflexo das reações, tá? Também pragmáticas, sem nenhum critério técnico, usadas pelo governo para atenuar o efeito do impacto da Covid sobre a atividade econômica, que muito foi por conta da omissão de governo no lidar com as decisões que deveriam ter sido usadas, e, em segundo lugar, o status quo da estrutura da economia brasileira, com o baixo nível educacional, o baixo nível de qualificação, que dificulta, encarece o setor produtivo. Então, o meu foco aqui, a minha preocupação, apesar do cenário parecer tranquilo, parecer que está encaminhando, a base estrutural da nossa economia está fragilizada e indefinida. Então, eu vejo 2023 com muito pessimismo em relação ao crescimento e para a proposta ou possível aumento da taxa de crescimento. As previsões para o PIB brasileiro, inclusive, né, não são boas. Estima-se na casa dos 2%, né, o encerramento de 2022. Para os próximos eleitos, né, que desafios eles vão ter dentro do contexto que, né, a senhora colocou, para fazer o Brasil crescer? O ritmo de crescimento da economia é dado pelo volume de investimento que se faz para essa economia produzir, tá? O volume de investimento continua baixo. É uma taxa que a gente chama de formação bruta de capital fixo, que são as decisões de investir das empresas que geram capacidade produtiva, que vão gerar o crescimento econômico. Então, esses indicadores, inclusive, saiu recentemente o segundo trimestre do IBGE, esses indicadores estão mostrando uma desaceleração e o volume de investimento continua baixo. Então, na estrutura, a nossa economia não tem fôlego para sustentar crescimento. E muito, eu posso até dizer, sem exagero, muito do crescimento que está havendo agora no Brasil é o crescimento normal de ano eleitoral, que há uma demanda compulsiva pelos gastos que o pleito requer, tá? Os empregos que ele gera, os serviços que ele presta, isso tudo ajuda a aumentar o PIB. Então, mas esse volume, esse aumento, vai acabar domingo. E aí nós temos um país, uma economia para reconstituir. Claudici, você quer complementar? A professora Arilda lembrou bem, né? Que o que faz o PIB crescer, né? Um país crescer são os investimentos. É ele que gera emprego, é ele que dinamiza as atividades. Existem, então, dois tipos de investimentos, né? Investimento privado e investimento público. A gente sabe que em anos anteriores o investimento público tinha um forte componente, um forte percentual responsável por dinamizar a economia, né?
Hoje em dia, em virtude das restrições fiscais, né, 96% do orçamento da União é comprometido com despesas já carimbadas, despesas obrigatórias, né, repasses. Então, cada vez mais o Estado está com uma capacidade de investir. Então, o que o Estado tem que fazer nesse momento, além de recuperar um pouco essa capacidade que está muito baixa, é criar as condições necessárias para o setor privado invista, né? Criar instituições, como a Arilda falou, que se recuperem, que tenham credibilidade, leis, né, que possam dar segurança jurídica para as empresas, uma revisão tributária ou uma reforma tributária, né, que privilegia a geração de empregos, que privilegia as pessoas que trabalham, né, que possam as empresas ter uma vida saudável, que gere lucro e também beneficie os trabalhadores. Então, as parcerias privadas, nesse sentido do investimento privado, são bem-vindas, porque o Estado também não dá conta de tudo. E nós temos grandes gargalos, né, de infraestrutura. Então, nós temos... o próximo governo tem muito por fazer, né, além das promessas, né, que cada um coloca nas eleições, né, que são promessas aí para agradar gregos e troianos também, todos, mas eles têm o compromisso de ter uma gestão fiscal, né, pela lei, pela responsabilidade fiscal, mas também ter esse compromisso com o futuro. Eu acho que é isso que a Arilda está falando, no sentido de não se pautar, não é, que nas campanhas, um compromisso com esse futuro do país, com o que eu quero ser daqui a 10 anos, a 15 anos, né? Isso é importante para o país. Novamente, a gente vai ouvir mais um comentário do economista Eduardo Araújo. Essa questão da dívida pública no Brasil é algo que preocupa quando a gente olha para o cenário há 10 anos atrás. A dívida bruta ela era 50% em relação ao PIB. No momento que nós estamos hoje, ela oscila em torno de 80%. Então, se percebe que houve um crescimento significativo, de 50% do PIB para 80% do PIB. Além disso, nós passamos por um momento em que nós temos um grande desafio social de financiar alguns programas, como os programas de transferência de renda. Há também uma discussão de que alguns programas de transferência de renda poderiam ser convertidos em um único programa para conseguir atender de uma forma mais eficiente a população que mais precisa. Mas o ponto que eu queria destacar é que no Brasil nós temos uma regra de teto dos gastos públicos que foi implementada em 2017 no governo Temer, com o objetivo de promover o controle dos gastos públicos no país. Essa regra se mostrou válida por algum período, mas agora, durante a pandemia, algumas exceções foram criadas e há uma discussão de que se esse teto de gastos públicos, se ele será suficiente para promover o controle do endividamento público nos próximos anos. Quando olho para outros casos, para outros países, como o caso do Chile, eu percebo que a discussão do regime fiscal ela deve, sim, entrar na pauta brasileira, na próxima gestão governamental. Isso porque os países têm migrado para modelos em que eles olham não apenas o equilíbrio de receitas e despesas no curto prazo, mas uma perspectiva mais de longo prazo. Então, eu acredito que esse assunto é um assunto que deve fazer, sim, pauta, deve fazer, sim, parte das discussões nos próximos meses e também durante os próximos anos no Brasil. Bom, Arilda, Valdeci, vocês querem complementar? A gestão fiscal é um grande assunto em pauta hoje em dia, né? Atualmente. Vai, Valdeci. Sim, como o Eduardo ele bem lembrou, que a dívida bruta do país está em quase 80%. Quer dizer, em julho, ela estava em 77,6% em julho. Né? Recuperou um pouco, estava maior, mas recuperou os níveis antes da pandemia. Mas é uma dívida que ficou mais cara. Né? Nós sabemos que quando o governo
quer dinheiro, né? Ele vai ao público, emite títulos públicos, especialmente, e aí esses títulos públicos são atrelados à taxa básica de juros, a Selic, ou a inflação. Basicamente são esses dois, tem outros índices, mas geralmente a remuneração desses títulos ou são pela Selic ou pela inflação, e como a inflação está alta e a Selic também, então a dívida ficou quase 50% mais cara. Então, o teto de gastos que o Eduardo falou foi uma outra coisa interessante, porque esse Auxílio Brasil, né, o maior, ele ficou fora do teto de gastos, né? O governo usou uma prerrogativa lá de colocar fora, então, mas isso é exceção. O ano que vem vai ter que ser colocado no teto de gastos, né? A não ser que haja uma revisão desse teto, né, via Congresso, e aí o governo vai ter que decidir se ele quer cumprir esse teto de gastos ou se ele não quer cumprir, vai enviar aqui ao Congresso uma proposta de revisão. Então, que é muito interessante, porque o governo vai ter que decidir. Então, às vezes, as promessas de campanha não vão de encontro, né, à área econômica de cada candidato, que sabe. As áreas econômicas de cada candidato sabem que tem que controlar os gastos, porque o não controle desses gastos gera inflação, gera problemas no rating do Brasil, né? Então, gera uma série de consequências que pode prejudicar o crescimento da economia. Bom, vocês citaram o fortalecimento da base estrutural da economia, nós falamos sobre a questão do controle de gastos, né, que vai ser uma questão a ser enfrentada pelos próximos eleitos, mas a atração de investimentos é uma dificuldade nesse mar de problemas com que eles vão ter que lidar de cara, né, porque são problemas esperados para o início de 2023. Então, o cenário em 2023 tem saída, tem soluções? Qual é a opinião de vocês? Ou vai ser um ano bem difícil, né, com relação à gestão econômica? Eu continuo pessimista, porque essa alternativa que o governo fez nos últimos meses, quebrando o teto do gasto, através de uma medida legal, tá, né? Legal, ele conseguiu provar a essencialidade do problema, e isso liberou o Tesouro de não cumprir o limite dos gastos. Mas é uma mudança temporária, é uma mudança de emergência, é um estado de emergência que a nossa lei, a nossa Constituição permite. O erro aí, o problema aí, é que a gravidade da situação que o governo alegou para adotar essa medida não justifica o que foi feito. Porque os gastos que estão sendo feitos não foram para mitigar os entraves ao crescimento econômico e à estabilidade da economia que vai instigar os investimentos. Foram decisões de ordem individual para atender o interesse do Poder Executivo, portanto, só vai atingir um segmento pequeno. E a questão que envolve ela, que é o desemprego, a inflação e tudo mais, não está sendo encaminhada. Porque se nós não tivéssemos o Banco Central que a gente tem hoje, que tem um controle total sobre a liquidez, e isso é muito importante porque é ele que está segurando toda a pressão que existe de instabilidade econômica no Brasil, porque do lado da política fiscal não se vê responsabilidade fiscal por parte da política, do Ministério da Economia. Então, eu vejo esses sintomas. Olha, a economia está crescendo. Claro que está. Você está botando, não tirou uma série de entraves? Isso é consumo. Nós estamos usando o que nós temos, consumindo o que nós temos. E isso é atividade econômica. Mas o que segura o crescimento e o projeto para desenvolver o país para a próxima legislatura, que começará em 2023, não foi apresentado.
Qual é o projeto de país que o próximo presidente tem, ou os candidatos a presidente têm? Um candidato apresentou um projeto. Os demais estão falando o que nós já sabemos, o que nós já ouvimos e que já vimos que não deu resultado. Então há aí uma retórica ilusionista que está mascarando a gravidade do problema econômico brasileiro. Nós precisamos urgentemente reconstruir as bases produtivas da economia brasileira para que ela retome a sua credibilidade interna e externa. Nós somos os maiores exportadores de commodity. E daí? A commodity é 5% do PIB. Na verdade, agora está 8% do PIB. O agronegócio responde por 8% do PIB. E os restos? Tá 10 outras, exatamente. Então, é um grande... Sim, nós temos um belíssimo quadro de agronegócio, mas é 8% do PIB. Então, nós temos o quê? Nós temos o quê? 92% de PIB que está ao relé. Por quê? Porque há condições institucionais não estão levando. E, pelo que eu vejo, o que está havendo são decisões convenientes, momentâneas, para dar uma impressão de crescimento econômico, de desenvolvimento econômico, quando nós estamos tendo crescimento decorrente de aumento de demanda, porque é ano eleitoral e há aumento de consumo. Resumindo, o buraco é mais embaixo. Não há motivo para ficar assim, nós estamos no paraíso. Não tem. Nós estamos no paraíso? Como Fala aí. Nem nós e muitos países, né? Tem muitos países que enfrentam esse problema de falta de projeto. Mas eu queria aqui retomar aqui a questão do que, para mim, é o principal desafio do próximo governo, além do projeto de país e tal, que seria a parte fiscal, né? A parte fiscal. Na nossa casa é assim, né? Na nossa casa, quando a gente desorganiza as contas, a gente passa um aperto, né? Uhum. O governo é que também. Então, desde de 2013, o Brasil ele não tem um superávit primário, quer dizer, que o resultado primário ele é composto de receitas, ou menos despesas, exceto o pagamento de juros. Desde 2013 que a gente não tem esse resultado positivo. Nós sempre estamos no negativo. Há uma projeção meio tímida de que o ano que vem a gente consiga ter algum superávit bem pequenininho, em virtude aí também da arrecadação que cresceu bem esse ano, né, mas em virtude também da inflação, do processo inflacionário que também aumenta aí a arrecadação do governo, né, logicamente. Então, assim... o teto de gastos é uma âncora, né? O resultado primário é outra âncora, que os governos têm que prestar atenção, porque não se pode desestruturar as contas, né? Todos nós que sabemos, isso é na nossa empresa, isso é em casa, enfim, o país sabe, não pode desestruturar a conta, porque isso traz, sinaliza ao mercado, sinaliza para as pessoas, para os outros países parceiros, que nós não temos responsabilidade com a coisa pública, né, com as pessoas, com o futuro do país. Eu acho que isso o governo vai ter que enfrentar, mesmo com as promessas aí de várias coisas que eles fazem, muitas vezes além do que está previsto nos planos de governo, mas eu creio que essa é uma preocupação que deva ser bem atentada pelos governos. Você mencionou uma coisa muito importante de ressaltar nesse momento. É a questão do resultado primário, né, que é o superávit ou déficit primário. E por quê? Porque nós temos dois indicadores de responsabilidade fiscal. O primário, o resultado primário, e o resultado nominal. O primário, como ele falou, só inclui os gastos correntes e receitas correntes. Então, ele abrange um pedaço ínfimo do orçamento público. O indicador perfeito para a real situação das contas públicas é o resultado nominal,
Porque além das despesas, tem lá os gastos com a dívida, o custo de carregamento da dívida. Então, você tem vários outros elementos que compõem o custo do governo, né, das contas públicas, que não aparecem. E esse resultado aí está uma temeridade. Está uma temeridade. Nós estamos com quase 100% do PIB. Isso é taxa de endividamento nominal para país desenvolvido. Finlândia, Suécia, Dinamarca. País subdesenvolvido não pode ter um resultado nominal desse tamanho. Principalmente um país subdesenvolvido que não tem uma infraestrutura adequada, que não tem projeto para regularizar sua estrutura tributária, que não tem uma estrutura de ensino que esteja ensinando as crianças para quando elas crescerem, elas possam pensar e saber decidir o que querem fazer e aí construir o país. Então, nós temos aí, na essência, na base do governo brasileiro, e isso é institucional, um câncer que está corroendo o poder econômico, que o nosso país, em termos de região, as possibilidades de nosso país crescer aos nossos olhos, com as nossas conveniências, nós estamos deixando isso passar ao largo. Observe que não há na discussão política nenhuma frase, nenhuma proposta de como vai ser, qual é a política educacional que vai ser usada em 2023, dado que a dessa última legislação foi uma catástrofe total. O que vai ser feito em relação ao Ministério da Educação? O que vai ser feito em relação a respeito das contas públicas, quando a dança lá dos excepcionais, aquilo que ele pediu, como é que é o nome da lei que fala quando o governo dá uma possibilidade de não cumprir a lei? Falou que agora esqueci. Esqueci o que é. Não lembrou ninguém? Então fica assim. Então, quando o governo abre uma exceção de uma regra, não cumpre uma regra que ele deveria ter cumprido, porque conseguiu na justiça o direito de não cumprir. Foi o que o atual governo conseguiu. Por que ele está conseguiu dar R$600 por auxílio desemprego? Porque ele pediu e foi aceito pelo Tesouro Nacional que ele pudesse gastar sem ter. Só que, como você falou, muito bem falado, nas nossas casas, quando a gente gasta mais do que pode, o que a gente faz? A gente corta tudo, não sai para passear, faz só o básico. O governo brasileiro não tem isso. Então, dentro dessa arrumação de casa que vocês colocaram aí, de que é necessário, que seria o certo a ser feito, diante de tudo que a gente já falou, de PIB, inflação, elevação das taxas, tem mais algum tema que que vai ser um desafio para o próximo presidente, para o próximo governador do Espírito Santo, que vocês ainda não comentaram? Deixa eu falar. Tem um tema muito importante, que é a inflação. E por que ela é importante? Não porque ela é inflação. Todo mundo já sabe o que é inflação. Porque nós estamos com inflação estrutural mundial. Sim, é uma crise. Exatamente. E aí, no caso do Brasil, isso é política econômica, que é executada pelo Banco Central e pelo Ministério da Economia, certo? Os dois são duas políticas, são complementares para a estabilidade. Tá? O Banco Central está fazendo o trabalho sozinho e o lado fiscal não está fazendo o papel dele, que é o quê? Retirar as incertezas, mostrando decisões que levariam a economia para frente, e essas decisões normalizaria o cenário, e o cenário estável, previsível, chama investimento. Aí vem um crescimento econômico decorrente da decisão dos investidores, porque viram oportunidades de negócio. Então, nós temos um problema grave nesse momento, que é da previsibilidade da política econômica, que cabe a esse segmento transferir a estabilidade para as tomadas de decisão. Não sei como isso vai continuar. Claudio, vocês têm algum ponto que você queira elencar que a gente ainda não debateu? Eu acho que o próximo governo, assim,
não só o próximo, mas os próximos, né? Os próximos. Botar próximo nisso. 4 anos para a economia, né, você consegue fazer coisas interessantes e apropriadas, mas eu ainda vou na toada aqui da Arilda, que precisaria de um projeto e que não seja descontinuado, né? Não seja descontinuado. Os governos têm que ter esse compromisso de assumir a política de Estado, né? Uma política de educação, quer dizer, o Estado brasileiro tem uma política de educação, né? Essa política pode ser revista, pode ser melhorada com o tempo, pode, mas ela tem um norte, é um caminho, né, a seguir. Nós temos um bônus demográfico, né, que outros países que não têm. Por exemplo, os países da Europa, a maioria da população é envelhecida, é mais velha. Eles têm problemas com falta de mão de obra, e nós não. Nós temos uma juventude enorme, né? A base da pirâmide está diminuindo, mas ainda temos na base da pirâmide etária um contingente de adolescentes e jovens que precisam de oportunidades, né? Que precisam de uma educação de qualidade, de um ensino de qualidade, como a Arilda falou. Nós temos um déficit habitacional no país enorme de 6 milhões de residências. Quer dizer, esse é um problema terrível, né? 6 milhões de famílias que não tem onde que morar, ou que mora em situações precárias. Nós temos o problema da pobreza. Então, nós temos várias coisas, mas que precisaria não de um combate pontual, mas um combate com políticas que ultrapasse os governos, que ultrapasse os mandatos eletivos. Perfeito. Né? Para que a gente possa construir um país de oportunidades, com crescimento, com desenvolvimento econômico. Né? Isso é que a gente precisa. Precisamos de um projeto de Estado, né? Projeto de Estado que vai falar, vamos fazer isso, isso e isso. E não acaba em 4 anos, nem em 8. Porque o Estado não tem dono. O Estado é do cidadão contribuinte. E como que os presidentes, os nossos governadores, prefeitos, como é que eles agem quando eles estão dentro do Estado? Tomam conta do Estado como se fosse deles. Decidem pelos interesses deles, em detrimento dos interesses da nação. O problema da inflação causada inicialmente pelo Covid foi porque o Estado não agiu como Estado naquele momento. Ele procurou otimizar a situação de governo. Concorda? Sim. É isso, é um vácuo. Eu agradeço muito a participação da professora e doutora em economia Arilda Teixeira. Já acabou? Do presidente do Conselho Regional de Economia, Claudeci Pereira Neto. A participação também do conselheiro do Tesouro Estadual, o Eduardo Araújo. Manda um abraço para ele aí. Esse foi o Diálogos ES Brasil, um conteúdo da revista ES Brasil. Lembrando que esse e outros conteúdos você pode acompanhar em qualquer plataforma de streaming, no nosso canal no YouTube e também, é claro, no portal esbrasil.com.br. Não deixem de nos acompanhar nas nossas redes sociais. Muito obrigado e até o próximo.